A transição econômica e as reformas que moldaram a industrialização do Brasil contemporâneo. O golpe militar de 1964 representou uma virada crucial na história do Brasil, especialmente em seus aspectos sociais e políticos. Antes de 1964, o Brasil estava em um caminho de desenvolvimento democrático, com a eleição de presidentes pelo voto direto e a implementação de políticas que buscavam a justiça social e a distribuição de renda. No entanto, a intensa polarização política e as tensões sociais culminaram em um golpe militar que instaurou um regime autoritário que durou até 1985. O governo de João Goulart, que antecedeu o golpe, era caracterizado por uma forte inclinação para reformas de base, como a reforma agrária e a reforma urbana, visando corrigir desigualdades históricas e promover maior inclusão social. Essas propostas geraram intensa oposição de setores conservadores, incluindo a elite econômica e as forças armadas, que viam nas reformas uma ameaça aos seus interesses. Esse contexto de polarização e instabilidade foi um dos fatores que precipitaram o golpe de 1964. Com a instauração do regime militar, o Brasil entrou em um período de repressão política, censura e perseguição a opositores. Direitos civis foram suprimidos, e a liberdade de expressão foi severamente limitada. Muitos líderes sindicais, estudantes, intelectuais e políticos foram presos, exilados ou até mesmo assassinados. A ditadura militar estabeleceu uma série de atos institucionais que permitiram governar com poderes extraordinários, incluindo a dissolução do Congresso Nacional e a cassação de mandatos de parlamentares. A repressão social se manifestou de várias formas durante a ditadura. A censura nos meios de comunicação foi uma ferramenta central para controlar a informação e evitar a disseminação de ideias contrárias ao regime. Jornais, revistas, programas de rádio e televisão eram rigorosamente monitorados, e qualquer conteúdo considerado subversivo era cortado. Isso criou um clima de medo e autocensura entre jornalistas e artistas. Outro aspecto significativo da repressão foi a perseguição aos movimentos sociais e sindicais. O regime militar buscou desarticular qualquer forma de organização que pudesse representar uma ameaça à sua autoridade. Greves foram proibidas, e sindicatos foram colocados sob intervenção estatal. A luta pelos direitos dos trabalhadores foi duramente reprimida, e líderes sindicais foram frequentemente presos ou forçados ao exílio. Além da repressão política e social, a ditadura militar no Brasil também teve um impacto profundo na vida cotidiana da população. O clima de medo e desconfiança permeava a sociedade, com a presença constante de informantes e a vigilância das forças de segurança. As famílias eram afetadas pela perda de entes queridos que desapareciam ou eram presos, e muitos cidadãos viviam com a incerteza sobre o futuro. No campo educacional, a ditadura implementou políticas que visavam controlar o conteúdo ensinado nas escolas e universidades. A educação foi utilizada como um instrumento de propaganda do regime, e disciplinas que fomentavam o pensamento crítico e a análise política foram restringidas ou eliminadas. Professores e estudantes que se opunham ao regime enfrentavam perseguições e eram frequentemente afastados de suas funções. A resistência ao regime militar não desapareceu completamente, apesar da repressão. Diversos grupos clandestinos surgiram para lutar contra a ditadura, utilizando táticas de guerrilha e outras formas de resistência. Esses grupos operavam principalmente em áreas urbanas, buscando mobilizar a população contra o regime. A resposta do governo foi brutal, com operações de inteligência e repressão para desmantelar esses movimentos. No final da década de 1970, a ditadura começou a enfrentar crescentes pressões internas e externas para se abrir e permitir uma transição democrática. A economia estava em declínio, com alta inflação e crescente desigualdade social, o que gerava insatisfação popular. Movimentos de oposição começaram a ganhar força, com a participação de diversas camadas da sociedade, incluindo intelectuais, artistas, estudantes e trabalhadores. O processo de redemocratização do Brasil iniciou-se oficialmente com a Lei da Anistia de 1979, que permitiu o retorno dos exilados políticos e a libertação de prisioneiros políticos. Esse foi um passo importante para a reconstrução da democracia, embora a lei também tenha concedido anistia aos torturadores e agentes da repressão, o que gerou controvérsia e críticas. A campanha pelas diretas já, no início da década de 1980,
foi um marco no movimento de redemocratização. Milhares de brasileiros foram às ruas exigir o direito de eleger o presidente pelo voto direto. Embora a campanha não tenha conseguido alcançar seu objetivo imediato, ela mobilizou a sociedade e pressionou o regime militar a iniciar a transição para a democracia. Com a eleição indireta de Tancredo Neves em 1985 e a posterior posse de seu vice, José Sarney, devido à morte de Tancredo, o Brasil começou a trilhar o caminho de volta à democracia. Em 1988, a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, marcando o fim oficial do regime militar e estabelecendo um novo marco legal para a democracia brasileira. Conhecida como a Constituição Cidadã, ela ampliou significativamente os direitos civis e garantias individuais, representando um avanço em relação às restrições impostas durante a ditadura. Os anos de regime militar deixaram um legado complexo e controverso. Embora o período tenha sido marcado por avanços na infraestrutura e na industrialização, como a construção de rodovias e usinas hidrelétricas, esses avanços vieram acompanhados de um alto custo social. A concentração de renda aumentou, e as desigualdades sociais se aprofundaram. A dívida externa cresceu significativamente, colocando o Brasil em uma posição econômica vulnerável. O entendimento desses aspectos sociais do golpe de 1964 e da ditadura militar é crucial para compreender os desafios que o Brasil enfrenta até hoje. A memória dos abusos e das violações de direitos humanos cometidos durante esse período ainda está viva, e a busca por justiça e reparação continua a ser uma questão relevante. A ditadura militar moldou não apenas a estrutura política do Brasil, mas também deixou marcas profundas na sociedade, cujas repercussões são sentidas até os dias atuais. Assim, a análise dos aspectos sociais da ditadura militar de 1964 é essencial para uma compreensão completa da história contemporânea do Brasil. Este período, marcado pela repressão e resistência, pela perda de liberdades e pela luta pela redemocratização, continua a influenciar a sociedade brasileira, destacando a importância da vigilância constante na defesa da democracia e dos direitos humanos. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!